Você já parou para pensar no quanto as dúvidas mexem com a gente? Muitas vezes, elas não aparecem de repente, mas vão se acumulando em silêncios internos, em perguntas que ficam ecoando na mente. É como aquela sensação de olhar para o céu em uma noite estrelada e se perguntar: será que existe mesmo alguém ouvindo minhas orações? Ou será que estou apenas falando sozinho? Esse tipo de questionamento não é estranho nem proibido. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de tensão que muitos dão os passos mais importantes de sua jornada espiritual. O ponto de partida da fé, para muitos, não foi uma certeza absoluta, mas uma dúvida sincera. A dúvida surge quando a mente começa a cutucar a alma. É o momento em que você percebe que não se contenta mais com respostas prontas ou frases decoradas. Quer algo real, quer algo vivo, que faça sentido no coração e na razão. E é nesse momento que nasce a grande oportunidade. A de transformar a dúvida em porta de entrada para uma experiência mais profunda com Deus. A Bíblia mostra personagens que passaram por esse dilema. Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação, mas, antes que ela se cumprisse, ele questionou, hesitou, tentou entender com a lógica humana. Gideão, antes de liderar um exército, pediu sinais claros de Deus porque sua mente não conseguia apenas aceitar sem provas. Esses relatos revelam que a dúvida não é pecado em si, mas pode ser um caminho para a revelação. O que realmente importa é como você lida com ela. A dúvida pode se transformar em afastamento, quando usada como justificativa para não buscar mais nada. Mas ela também pode se tornar combustível, quando usada como impulso para investigar, orar e se abrir para novas respostas. É nesse espaço que surge o convite. E se, em vez de fugir da dúvida, você a encarasse como o começo de um diálogo com o Criador? Talvez a pergunta que hoje pesa no seu peito seja justamente a faísca que vai acender um novo clamor dentro de você. E é por isso que o ponto de partida da dúvida é tão importante. É ali, no desconforto do não sei, que o coração se abre para o quero saber. E quando esse desejo genuíno desperta, a fé pode nascer de um jeito muito mais sólido. Porque não foi imposta, mas escolhida. Fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de continuar buscando, mesmo quando não há todas as respostas. Por isso, se você se encontra nesse ponto agora, lembre-se, sua dúvida não é sinal de fraqueza, é um convite. Um convite para caminhar em direção a algo maior, mais profundo e verdadeiro. Talvez seja justamente aí, nesse ponto em que você não tem certeza de nada, que Deus esteja prestes a escrever um novo capítulo da sua história. Existe dentro de cada um de nós uma luta silenciosa. A razão puxa para um lado, a fé para o outro. A mente quer provas, quer explicações detalhadas, quer fórmulas que possam ser medidas e calculadas. O coração, por sua vez, clama por esperança, por algo que vá além do que os olhos conseguem ver, por uma confiança que ultrapasse os limites do lógico. Essa tensão não é sinal de fraqueza espiritual, mas da própria condição humana. Somos seres racionais, mas também espirituais. Pensamos, sentimos, acreditamos. Carregamos em nós tanto a necessidade de questionar quanto a necessidade de confiar. É comum ouvir frases como: se eu não entender, não posso acreditar. Mas será que tudo precisa estar dentro do campo da explicação? A razão é fundamental para dar estrutura, para não permitir que a fé se transforme em superstição ou ingenuidade. Ela organiza, filtra, coloca limites saudáveis. Mas a fé é o que abre as janelas para o transcendente, o que nos conecta ao invisível e nos dá coragem de seguir quando a lógica diz que não há saída. Imagine Pedro, ao ouvir Jesus dizendo: "Vem". A razão gritava que andar sobre a água era impossível,
mas a fé lhe deu o impulso para dar o primeiro passo. Foi nesse encontro entre dúvida e confiança que ele experimentou algo que jamais esqueceria. A tensão entre razão e fé, na verdade, pode ser vista como um espaço fértil. Quando apenas a razão governa, o ser humano pode cair em um ceticismo frio, sem espaço para o mistério. Quando apenas a fé governa, há o risco de perder a prudência e se apoiar em ilusões. O equilíbrio surge quando ambos se encontram, como duas asas que permitem voar. A fé sem razão é cega, mas a razão sem fé é limitada. Uma precisa da outra para nos tornar inteiros. O próprio apóstolo Paulo não separava essas dimensões. Ele argumentava, explicava, usava lógica em seus discursos, mas também apontava para a necessidade de confiar naquilo que ultrapassa o entendimento humano. A fé não nega a razão, ela a transcende. É como subir uma escada. Cada degrau de raciocínio nos leva mais alto, mas chega um ponto em que é preciso saltar, dar um passo que não se apoia apenas no que se vê. Esse salto não é irracional, mas suprarracional. Talvez você esteja vivendo justamente essa tensão agora. De um lado, perguntas insistentes, de outro, o desejo de acreditar. Isso não significa que você perdeu a fé, mas que ela está sendo chamada a amadurecer. A dúvida pode ser a ponte que leva a uma fé mais sólida. Deus não pede que você desligue o cérebro para segui-lo, mas que permita que tanto a mente quanto o coração participem da caminhada. A verdadeira espiritualidade não elimina a razão, mas a amplia. E quando razão e fé se encontram, nasce uma confiança inteligente, uma entrega consciente, uma esperança que não é ingênua, mas profundamente enraizada. Quando pensamos em dúvida, a primeira reação quase sempre é negativa. Muitos acreditam que duvidar significa falta de fé, fraqueza espiritual ou até mesmo um sinal de abandono de Deus. Mas e se olharmos para a dúvida por outro ângulo? E se entendermos que ela pode ser, em muitos casos, um instrumento de crescimento? A dúvida saudável não é aquela que destrói, mas a que provoca perguntas profundas, que tira o ser humano da zona de conforto e o leva a buscar respostas que sustentem sua caminhada. Assim como os músculos precisam da resistência para se fortalecer, a fé também se desenvolve quando encontra obstáculos. Se tudo fosse sempre fácil, se todas as respostas estivessem prontas, não haveria necessidade de amadurecimento. É justamente no atrito da incerteza que a confiança em Deus pode se firmar de maneira mais verdadeira. Pense em Jó, por exemplo. Ele questionou, lamentou, debateu com Deus. Sua alma estava cheia de interrogações, mas isso não o afastou do Criador. Pelo contrário, foi nessa luta sincera que sua fé se aprofundou. A dúvida o levou a um encontro mais íntimo, a uma experiência que não se baseava apenas em tradições herdadas, mas em vivência real. A dúvida saudável é aquela que não nasce do desejo de negar, mas da vontade de compreender. Ela não é um muro, mas uma ponte. Quando alguém diz, "Eu não entendo, mas quero entender", esse coração está aberto ao aprendizado. Diferente de uma dúvida corrosiva, que fecha as portas, a dúvida saudável amplia horizontes, dá maturidade e transforma a fé em algo sólido. No campo da teoterapia, esse processo é visto como parte essencial da cura interior. A mente precisa expressar suas perguntas para que o coração encontre paz. Reprimir a dúvida gera ansiedade e angústia, mas acolhê-la, colocá-la diante de Deus e até mesmo dialogar sobre ela em comunidade, pode trazer alívio e clareza. É como ventilar um quarto fechado. O ar novo entra e renova o ambiente. E há ainda outro ponto importante. Deus não se assusta com nossas perguntas. Ele não rejeita quem questiona com sinceridade. Jesus não repreendeu Tomé por duvidar, mas o convidou a tocar suas mãos e seu lado.
O que parecia fraqueza se tornou ocasião para uma revelação. Isso mostra que a dúvida saudável pode nos conduzir a experiências que jamais viveríamos sem ela. Se hoje você se encontra nesse lugar, lembre-se: a dúvida pode ser um caminho, um chamado para buscar, para se aproximar, para dialogar com o divino. Não fuja dela, não a encare como inimiga. Trate-a como uma oportunidade de fortalecer suas raízes espirituais. Porque, no fim das contas, a dúvida saudável não enfraquece a fé, ela a purifica, remove o que é superficial e nos leva a uma confiança mais consciente, mais autêntica e mais viva. Poucas histórias bíblicas ilustram tão claramente o diálogo entre dúvida e fé quanto a experiência de Tomé, conhecido como o Dídimo ou Tomé, o cético. Ele era um dos discípulos de Jesus, como muitos de nós, não conseguia aceitar algo apenas pela palavra alheia. Quando os outros discípulos contaram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé respondeu com sinceridade e franqueza: se eu não vir nas mãos dele o sinal dos cravos, e não colocar o meu dedo nos lugares dos cravos, não acreditarei. Aqui vemos um homem que não tinha medo de admitir suas dúvidas. Ele não escondia a inquietação de seu coração. E é exatamente nesse ponto que a história se torna poderosa. Tomé não é retratado como alguém falho ou pecador por duvidar. Pelo contrário, ele representa cada pessoa que, de alguma forma, busca evidências para sustentar sua fé. O que torna essa narrativa ainda mais significativa é a resposta de Jesus. Ele não repreendeu Tomé, não o envergonhou por questionar ou exigir provas. Ao contrário, convidou-o a tocar suas feridas e a experienciar a realidade da ressurreição por si mesmo. Essa abordagem revela um princípio fundamental. Deus acolhe nossas dúvidas e transforma nossas perguntas em oportunidades de encontro. Não é a ausência de dúvida que nos aproxima dele, mas a disposição de buscar, de tocar, de confrontar a incerteza com coragem e abertura. Tomé, ao finalmente declarar: meu Senhor e meu Deus, mostra que a fé pode nascer do questionamento. Sua história nos ensina que a dúvida não precisa ser um obstáculo, mas uma porta de entrada para a experiência espiritual genuína. Muitos de nós passamos por momentos semelhantes, quando sentimos que nossa razão exige provas e nosso coração quer crer. Tomé nos lembra que é possível equilibrar ambos, que não há vergonha em procurar evidências, mas que também há uma recompensa profunda quando permitimos que a fé vá além do que podemos ver ou tocar. Além disso, o exemplo de Tomé ensina sobre paciência e processo. A fé não é algo que necessariamente surge instantaneamente. Ela se desenvolve à medida que caminhamos, questionamos, experimentamos e nos aproximamos de Deus. Cada dúvida, cada hesitação, pode ser um degrau nessa escada de crescimento espiritual. E, assim como Tomé, cada pessoa pode chegar a um ponto em que a fé se torna experiência viva, tangível, íntima. No contexto atual, essa narrativa é um convite para todos que se sentem céticos, inseguros ou confusos. Se você se encontra nesse lugar, saiba que não está sozinho. A dúvida não é sinal de fracasso, mas de honestidade consigo mesmo e com Deus. Ela pode ser o início de um relacionamento mais profundo, de um clamor genuíno e de uma fé que não é apenas recebida, mas vivida. Ao refletir sobre Tomé, percebemos que questionar e tocar a realidade não é oposto da fé, é parte de sua própria construção. Em muitos momentos da vida, nossa mente insiste em entender tudo antes de agir. A razão pede respostas, quer provas concretas e explicações detalhadas para cada situação. Essa necessidade não é pecado nem fraqueza.
É uma característica natural do ser humano. Somos feitos para questionar, analisar e buscar coerência. No entanto, esse desejo de respostas pode se tornar uma armadilha quando impede a abertura para o transcendente. A razão é uma ferramenta poderosa, mas sozinha, sem fé, pode limitar o que Deus deseja revelar em nosso coração. O convite de Deus não é para desligar o pensamento, mas para integrá-lo à experiência espiritual. Muitos acreditam que fé e razão são incompatíveis, mas a história bíblica e a própria teoterapia nos mostram que elas podem caminhar juntas. A razão questiona, investiga e organiza. A fé permite sentir, acreditar e experimentar. Quando ambas se encontram, nasce um espaço seguro para a dúvida, para o aprendizado e para a transformação. Não precisamos abandonar a lógica para crer, mas podemos permitir que algo além dela nos conduza a uma compreensão mais ampla da vida e de Deus. A razão pede respostas porque nosso cérebro busca segurança. Queremos entender causas, consequências, motivos e padrões. Mas nem sempre a resposta vem de forma imediata ou clara. Às vezes, Deus trabalha de maneira sutil, silenciosa, mostrando que a compreensão plena não é pré-requisito para a fé. Abraão, Gideão e mesmo os profetas enfrentaram situações em que perguntas e certezas se misturavam. A razão pedia clareza, mas a fé exigia confiança. Aprender a lidar com essa tensão é essencial para um crescimento espiritual genuíno. Além disso, é importante reconhecer que questionar não significa rejeitar. Questionar é explorar. É como um cientista diante de um fenômeno desconhecido. Ele não despreza a experiência, mas busca compreendê-la. Na fé, funciona da mesma forma. Deus não se assusta com nossas perguntas. Ele entende que cada dúvida é uma oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com Ele, para nos ensinar a ouvir, a esperar e a confiar, mesmo quando a mente ainda busca respostas concretas. E quando a razão encontra limites, é aí que a fé começa a atuar de forma poderosa. A fé não é irracional, é suprarracional. Ela não ignora a lógica, mas amplia o horizonte para o que ainda não pode ser provado ou compreendido completamente. Ao aprender a equilibrar razão e fé, percebemos que as perguntas não precisam ser evitadas, mas acolhidas. Elas podem nos levar a momentos de oração mais intensos, clamor mais profundo e confiança mais madura. Se você sente essa necessidade constante de respostas, saiba que não está sozinho. A razão pedindo respostas é uma oportunidade de diálogo com Deus. Cada pergunta sincera, cada inquietação do coração pode ser transformada em oração, reflexão e crescimento. Reconhecer a necessidade de entender sem deixar de confiar é um passo fundamental para uma fé sólida, consciente e viva, que integra mente e alma em uma experiência de verdadeira intimidade com o Criador. Muitas vezes, nos concentramos tanto em buscar respostas externas que esquecemos de ouvir aquilo que pulsa dentro de nós. A teoterapia nos ensina que a cura e o amadurecimento espiritual não dependem apenas de informações lógicas ou de explicações racionais, mas também da capacidade de escutar o coração. O coração, nesse contexto, não é apenas órgão físico, mas o centro das emoções, das intuições e da conexão com o divino. É nele que Deus frequentemente fala de forma silenciosa, suave, mas poderosa. Aprender a ouvir essa voz interna é um passo essencial para transformar dúvidas em fé e perguntas em oração. Escutar o coração exige presença. Requer que desaceleremos a mente, que criemos espaços de silêncio para percebermos os sinais que muitas vezes passam despercebidos. É no silêncio que a alma se abre, que emoções reprimidas vêm à tona e que podemos perceber a ação de Deus de maneira sutis. Na teoterapia,
Esse exercício de atenção plena é fundamental. Ao escutarmos nossas emoções e inquietações, conseguimos identificar medos, resistências e bloqueios que, muitas vezes, impedem que a fé floresça. O coração se torna um mapa, revelando onde precisamos de cura, orientação e conexão divina. A prática de escutar o coração não significa abandonar a razão. Pelo contrário, ela complementa o raciocínio lógico. Quando a mente entende e a alma sente, surge uma harmonia que fortalece a fé. Imagine alguém enfrentando uma dúvida persistente. A razão questiona, busca provas, analisa cenários. O coração, ao ser escutado, revela inseguranças, desejos e a necessidade de confiar. Essa integração cria uma fé mais profunda, porque não é apenas uma crença imposta ou decorada, mas uma experiência vivida, sentida e refletida. Além disso, escutar o coração permite que a fé se torne prática. Quando reconhecemos nossas emoções, conseguimos traduzir nossas inquietações em clamor, oração e ação. Cada pergunta interna, cada dúvida que surge, pode se tornar uma ponte para o diálogo com Deus. Esse processo ajuda a transformar incerteza em confiança, medo em esperança e questionamento em entrega. O coração, quando escutado, orienta nossos passos e nos conecta com aquilo que realmente importa. Um relacionamento íntimo, sincero e consciente com o Criador. Se você sente que a mente e o coração estão em conflito, saiba que isso é normal. A teoterapia mostra que é justamente nesse ponto de tensão que o crescimento acontece. Escutar o coração é abrir espaço para que Deus fale de maneiras que a razão não alcança, mas que a alma entende. Permitir-se sentir, acolher suas emoções e observar seus pensamentos sem julgamento cria uma fé que não é apenas racional, mas também profundamente emocional e espiritual. Esse equilíbrio entre mente e coração é o que transforma a dúvida em aprendizado e a incerteza em clamor. A fé muitas vezes é entendida como algo irracional, como se acreditar em Deus exigisse desligar a mente e aceitar tudo sem questionamento. Mas a verdade é que a fé verdadeira é um salto consciente. Ela não ignora a razão, ela a respeita, analisa, pondera e, mesmo diante das perguntas não respondidas, escolhe confiar. Esse salto não é um ato de ingenuidade, mas de coragem, de decisão madura. É a demonstração de que, mesmo sem todas as evidências, a alma está disposta a se lançar nas mãos de Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele age e que Ele sustenta. Tomar esse salto consciente exige reconhecer os próprios limites. A razão humana tem fronteiras. Não conseguimos compreender todos os mistérios da vida, nem controlar todas as circunstâncias. A fé, nesse sentido, surge como um aliado, preenchendo as lacunas que a lógica não alcança. Quando uma pessoa decide dar esse passo, ela não o faz ignorando a mente, mas integrando o que sabe com o que sente e o que acredita. É uma união entre conhecimento, experiência e entrega, onde a dúvida é reconhecida, mas não permite que a esperança seja paralisada. Esse conceito de salto consciente também está presente nas Escrituras. Pedro caminhou sobre as águas, mas só conseguiu manter-se firme enquanto olhou para Jesus. O passo sobre o mar não aconteceu por acaso, mas porque ele tomou uma decisão consciente de confiar, mesmo diante do impossível. A fé, portanto, não é ausência de medo, mas coragem em meio ao medo. É avançar mesmo quando não há garantias completas, porque a confiança em Deus é maior do que a incerteza que sentimos. A fé consciente também se diferencia da fé cega. A fé cega ignora sinais, evidências e questionamentos. Ela muitas vezes se baseia apenas na tradição ou na pressão social. A fé consciente, por outro lado, reconhece a realidade,
Observa os desafios, pondera os riscos e ainda assim escolhe crer. É um movimento deliberado, um salto com os olhos abertos, sabendo que Deus é confiável e que a entrega vale mais do que a estagnação no medo. Esse tipo de fé amadurece com o tempo, porque cada salto reforça a coragem, a esperança e a intimidade com o Criador. Se você sente dificuldade em dar esse passo, saiba que não precisa ser rápido ou impetuoso. O salto consciente é um processo, um movimento progressivo de confiança. Ele começa em pequenas decisões diárias de entrega, de oração, de escolha por Deus, mesmo quando a mente continua questionando. Cada passo fortalece a fé e transforma dúvidas em experiências vividas, medos em coragem, incertezas em convicção. Quando a fé se torna consciente, ela deixa de ser apenas crença e se torna uma força transformadora, capaz de sustentar a alma em qualquer situação, guiando cada decisão e iluminando cada caminho, mesmo diante do desconhecido. Muitas pessoas confundem fé com obediência automática ou aceitação inquestionável. A chamada fé cega é aquela que segue tradições, rituais ou ensinamentos sem reflexão, sem entendimento pessoal ou questionamento sincero. Esse tipo de fé pode até produzir devoção externa, mas frequentemente deixa o indivíduo vulnerável à confusão, frustração e desilusão, porque não se sustenta quando surgem desafios reais. A fé cega ignora a mente, sufoca a dúvida e elimina o diálogo interno, mas acaba sendo frágil diante das situações que exigem discernimento, paciência e compreensão profunda. Por outro lado, a fé reflexiva é rica, madura e consciente. Ela surge quando a pessoa integra razão e emoção, dúvida e confiança, perguntas e respostas. É o tipo de fé que admite questionamentos, acolhe a dúvida e transforma a busca em aprendizado constante. A fé reflexiva não ignora o que se vê, não rejeita o raciocínio humano, mas permite que a mente e o coração caminhem juntos em direção à confiança em Deus. É um processo ativo, onde o indivíduo se envolve com a própria crença, compreende seus limites e ainda assim escolhe confiar, mesmo quando não há todas as respostas disponíveis. A Bíblia apresenta exemplos claros desses dois caminhos. Enquanto muitos seguiam a lei de forma superficial, sem entender a essência do que estavam vivendo, personagens como Salomão, Davi ou Paulo mostraram que refletir sobre a fé, ponderar sobre suas decisões e questionar com sinceridade fortalece a relação com Deus. A fé reflexiva é aquela que resiste às crises, que não se abala facilmente diante de incertezas, porque nasceu do discernimento, da experiência e da entrega consciente. O perigo da fé cega é que ela pode levar ao fanatismo, à repetição mecânica e à desilusão quando as expectativas não se cumprem. Pessoas que não desenvolveram uma fé reflexiva frequentemente se sentem traídas ou abandonadas diante de dificuldades, porque não construíram uma base sólida de compreensão. Já a fé reflexiva é resiliente. Ela acolhe as dúvidas, transforma perguntas em oração e desafios em oportunidades de crescimento. Cada questionamento se torna combustível para fortalecer a confiança e aprofundar a intimidade com Deus. Viver a fé reflexiva não significa duvidar de Deus ou reduzir a confiança nele. Pelo contrário, significa buscar compreender, integrar razão e emoção, transformar questionamentos em experiências de entrega. É permitir que a mente explore, que o coração sinta e que a alma decida, com liberdade e coragem, seguir acreditando. Esse tipo de fé cria raízes profundas, sustentando a pessoa em qualquer tempestade emocional, intelectual ou espiritual. Se você sente que sua fé às vezes oscila entre a dúvida e a certeza, reflita. Está seguindo cegamente ou está construindo uma fé consciente?
A riqueza da fé reflexiva é que ela acolhe suas perguntas, respeita seu raciocínio e, ao mesmo tempo, transforma a confiança em um compromisso pessoal, profundo e transformador com Deus. É uma fé viva, inteligente e resiliente, que não teme o questionamento, mas usa a dúvida para crescer e se fortalecer. A dúvida é um fenômeno natural na jornada espiritual, mas ela não precisa ser vista como obstáculo. Pelo contrário, ela pode se tornar uma poderosa ferramenta de aproximação de Deus quando transformada em oração. Muitas pessoas vivem inquietas, buscando respostas que a mente não consegue fornecer, e nesse turbilhão de perguntas, esquecem que a oração não é apenas pedir, mas também dialogar, refletir e oferecer ao Criador aquilo que está no íntimo do coração. Transformar a dúvida em oração significa levar ao Senhor nossas perguntas, medos e incertezas, reconhecendo que Ele entende cada hesitação e acolhe cada questionamento. Ao invés de tentar sufocar as dúvidas ou ignorá-las, a fé prática nos convida a usá-las como matéria-prima para a oração. Imagine você sentado em silêncio, reconhecendo que não tem todas as respostas, e abrindo seu coração com sinceridade. Senhor, não entendo, mas confio que o Senhor me guiará. Esse ato simples de colocar a dúvida diante de Deus é, na verdade, um gesto de entrega e humildade. Ele transforma a inquietação em comunhão, a tensão em diálogo e a incerteza em um caminho de crescimento espiritual. A oração se torna, assim, um espaço de acolhimento para a mente e para a alma. A Bíblia nos oferece diversos exemplos de como a dúvida pode se tornar oração. O próprio rei Davi, em seus salmos, expressa constantemente suas perguntas e angústias, mas também revela sua confiança em Deus. Ele não esconde suas inquietações. Pelo contrário, as verbaliza, clamando por orientação, proteção e compreensão. Essa prática mostra que a dúvida não é incompatível com a fé, mas pode ser seu catalisador. Cada questionamento se torna uma oportunidade de reflexão e intimidade com Deus, transformando incertezas em diálogos vivos e conscientes. Transformar a dúvida em oração também requer coragem. Muitas vezes temos medo de que Deus rejeite nossas perguntas ou não nos ouça por não termos respostas definitivas. Mas a verdade é que Ele acolhe cada palavra sincera. A oração que nasce da dúvida é uma das formas mais autênticas de se aproximar de Deus, porque não é ritual ou obrigação, mas expressão genuína do coração. Ao aprender a orar a partir da dúvida, o indivíduo se abre para receber sinais, discernimentos e conforto espiritual, permitindo que a fé cresça de maneira sólida e fundamentada. Por fim, essa transformação é um processo contínuo. Não é necessário ter todas as respostas ou eliminar todas as incertezas antes de se aproximar de Deus. Cada dúvida pode ser convertida em oração, cada pergunta sincera pode se tornar clamor, e cada hesitação pode gerar confiança. Quando entendemos isso, a dúvida deixa de ser inimiga e se torna aliada, abrindo portas para um relacionamento mais profundo, consciente e vivencial com o Criador. A oração se torna então não apenas uma prática espiritual, mas uma ponte entre a mente questionadora e o coração confiante, fortalecendo a fé e trazendo paz mesmo em meio às incertezas. Você sente que sua mente está sobrecarregada. Pensamentos que não param, emoções confusas, aquele peso constante no peito que parece não ter fim?
Talvez você tenha tentado encontrar respostas sozinho, buscando na lógica, na razão ou em fórmulas prontas, mas percebeu que nada disso resolve a inquietação interior. O que você está sentindo pode ser mais do que cansaço ou estresse. Pode ser uma dor emocional profunda, que precisa ser tratada de forma espiritual. E é justamente aí que a fé consciente entra, oferecendo um caminho de cura, clareza e paz. Ao longo deste vídeo, acompanhamos como a dúvida pode ser transformadora, como a razão e a fé podem caminhar juntas, e como cada questionamento sincero pode se tornar um ponto de contato com Deus. A grande verdade é que você não precisa ter todas as respostas para começar a experimentar alívio e transformação. Cada pergunta, cada incerteza, cada medo pode ser colocado diante de Deus em forma de oração, de clamor genuíno. E é nesse diálogo honesto e corajoso que a mente encontra descanso e o coração encontra segurança. O novo clamor surge quando reconhecemos que não estamos sozinhos e que nossas dúvidas não nos definem, mas nos direcionam. Ele é a expressão de uma fé madura, que integra razão, emoção e espiritualidade, e nos permite experimentar a presença de Deus de maneira real e prática. Ao transformar dúvida em oração, você começa a perceber que cada inquietação pode ser uma oportunidade de crescimento, de cura emocional e de restauração interior. A palavra de Deus tem o poder de reprogramar a mente, reorganizar pensamentos e trazer luz aos lugares escuros da alma. Se este vídeo tocou você, convido você a dar um passo nessa caminhada de cura emocional, meditação bíblica e restauração com a gente. Considere se inscrever aqui no canal. Escreva nos comentários algo que esteja pesando no seu coração. Não precisa ter respostas perfeitas, nem palavras elaboradas. Apenas compartilhe seu clamor. Aqui no canal, você encontrará um espaço seguro, de acolhimento e reflexão, onde cada dúvida é valorizada e cada coração é ouvido. Participar desse diálogo pode ser um primeiro passo para experimentar a paz que você tem buscado, para sentir que a sua jornada não precisa ser enfrentada sozinho e que a transformação é possível. Lembre-se, cada pequena decisão de abrir o coração, de transformar dúvida em oração, é um ato de coragem. É escolher não se deixar paralisar pelo medo ou pelo questionamento, mas confiar que Deus está presente, mesmo quando a mente não encontra todas as respostas. A sua fé pode crescer, mesmo diante da incerteza, e cada clamor sincero pode gerar uma conexão viva e real com o Criador. Respire fundo, reconheça o que sente, e permita-se viver essa experiência de entrega consciente. Um novo clamor pode nascer hoje mesmo dentro de você, e ele tem o poder de trazer paz, clareza e esperança renovadas.